Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, quarto ano, aqui quem está falando é a professora Andreia. Vamos lá para a nossa aula semanal de História. Como vocês já devem ter observado, hoje a abertura da aula foi o quê? Aí do slide que eu estou colocando para vocês. Assim, eu coloquei umas cores mais animadas, então vocês já devem ter notado o porquê, não é? Que estamos o quê? Semana da Pátria, não é verdade? A semana do 7 de setembro. Entenderam? Então vamos lá. Meus amores, a independência do Brasil foi o processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se estendeu de 1821 a 1825, colocando em violenta oposição as duas partes dentro do Reino Unido de Portugal, Brasil e os Algarves. Entenderam? As Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa, instaladas em 1820 como consequência da Revolução Liberal do Porto, tomam decisões a partir de 1821. Que qual que era o objetivo, gente? O objetivo era reduzir novamente ao seu antigo estatuto colonial. Eles queriam o quê? Eles queriam reduzir, entenderam? E colocar o estatuto antigo colonial no Brasil. Entenderam? Então, antes do processo da independência do Brasil, ocorreu a transferência da corte portuguesa para o Brasil, que foi em 1807, né? Onde o exército francês invadiu Portugal, que nós já até falamos sobre isso, né? Dos tratados de Tordesilhas também, que é um assunto voltado a isso aí. Tudo engloba esse tema, certo? Então, o que que aconteceu? Portugal se recusou a participar do bloqueio continental contra o Reino Unido, que era incapaz de resistir ao ataque. A família real e o governo português vieram para onde? Já falei para vocês, né? Para o Brasil, que era então a mais rica e desenvolvida das colônias portuguesas. Gente, até aí nesse tempo, o Brasil era considerado uma colônia portuguesa, entenderam? Então, a instalação do Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro representou uma série de transformações políticas, econômicas e também sociais, né? Que levou à decisão do príncipe da época, né, que era o regente Dom Pedro, em 16 de dezembro de 1815, o que que ele fez? Ele elevou o Brasil à condição do Reino Unido com sua ex-metrópole. Então, gente, em 1820, a Revolução Liberal eclodiu em Portugal e a família real foi forçada a retornar a Lisboa. Né? Eles estavam aqui no Brasil, mas o que, que aconteceu? Quando a Revolução Liberal eclodiu por lá em Portugal, ou seja, veio à tona, a família foi obrigada a regressar a Lisboa. Antes de deixar o Brasil, no entanto, D. João nomeou o seu filho mais velho. Quem que era o filho dele mais velho? Era Pedro de Alcântara de Bragança, como príncipe regente, né? Que isso foi no ano de 1821. Embora Dom Pedro fosse fiel ao pai, a vontade das cortes portuguesas era repatriá-lo de volta ao Brasil, ao seu antigo estatuto colonial, e levou-se a rebelar-se, né? Oficialmente, a data comemorada para a independência do Brasil, que é 7 de setembro de 1822. Então, com todos esses acontecimentos que houve, aí colocaram essa data de 7 de setembro de 1822. Houve uma grande revolução, vários acontecimentos, então por isso é comemorada a independência do Brasil. O que que ocorreu lá, o principal que ocorreu? Vou falar para vocês agora. Na ocasião em que ocorreu o evento conhecido como o quê? O Grito do Ipiranga. Acho que todos nós já estudamos sobre isso, né? Onde ele chegou às margens do rio Ipiranga e gritou o quê? Independência ou morte. E onde foi isso, gente? Às margens do riacho do Ipiranga. E onde que está localizada? Na cidade de São Paulo. Durante a Guerra da Independência, iniciada com a expulsão dos exércitos portugueses de Pernambuco em 1821, formou-se o quê? O Exército Brasileiro, não é? Então, quando teve essa guerra,
destacaram vários soldados, né? Então teve a expulsão dos exércitos portugueses e aí eles formaram o quê? Eles pegaram os soldados portugueses, mandaram para Portugal, deixaram somente os brasileiros. E o que que formou aí? O exército brasileiro, a partir da contratação de mercenários alistados, alistamento de civis e de algumas tropas coloniais portuguesas. O exército imediatamente se opôs às forças portuguesas, que se resistiam em algumas partes da nação, ao mesmo tempo em que o conflito também tomava lugar, ou seja, o conflito estava em todos os lugares, ele não parava, entendeu? Então ocorreu em Pernambuco um movimento revolucionário conhecido como a Confederação do Equador. Na nossa próxima aula de história eu vou falar sobre isso, a Confederação do Equador, tá bom? Que pretendia o quê? Formar seu próprio governo, entenderam? Ele queria que eu formar o próprio governo republicano, mas foi duramente reprimido, ou seja, ele não teve chance, ele não teve oportunidade de criar o seu governo republicano, igual eles queriam, né? Na Confederação do Equador. Depois de 3 anos de conflito armado, Portugal finalmente reconheceu o quê? A independência do Brasil. Mas demorou o quê, gente? Demorou 3 anos de guerra para finalmente reconhecer o Brasil como independente. E quais foram as causas da independência? A independência foi resultado de um processo de desgaste nas relações entre os colonos brasileiros, sobretudo a elite. O que era a elite? Os ricos, as pessoas que tinham dinheiro, né? Então foi o quê? Foi cortada as relações entre os colonos brasileiros, né, com os ricos, os colonos eram o quê? Os pobres, foi cortado tudo, com Portugal. Isso teve relação direta com a Revolução Liberal do Porto de 1820. Mas podemos considerar que tudo começou com a transferência da família real portuguesa para o Brasil em 1808. Gente, eu coloquei aí um tópico para vocês. Vocês vão fazer essa leitura, vocês vão entender tudinho certinho o que eu acabei de explicar, tá bom? Que fala do 7 de setembro, da independência do Brasil, né? Que ele chegou na beira do riacho Ipiranga, o grito que ele deu, né? Ele falou: ficamos livres de Portugal. Para ele foi o quê? Foi uma grande conquista, né? Que ver que o país tinha se libertado de Portugal. E a partir daquele momento foi o quê? Foi considerado uma colônia independente. Então vocês vão fazer essa leitura, certo? Para vocês entenderem melhor. Ah, coloquei também para vocês um vídeo, tá bom? Vocês dão uma olhadinha nesse vídeo, é bem interessante, é um vídeo pequeno, vocês vão entender melhor ainda sobre a história do nosso país. É bem interessante. Muito bem, agora chegou a vez de vocês, né? Coloquei uma atividade aí para vocês. Vocês vão responder essas questões, vão copiar no caderno, tá bom? Responder tudo certinho, com muita atenção, no texto que eu coloquei para vocês, na explicação, no vídeo também. Meus amores, lembrando que quando regressar eu vou corrigir tudo, tá bom? Não vai ficar nada para trás, a gente vai corrigir tudo, tá bom? Um beijo no coração, se cuidem muito, fiquem com Deus. Próxima aula. E como eu sempre falo para vocês, né? Um abraço bem forte em cada um de vocês. Eu tô com muita saudade.